disponíveis em clubedeautores.com.br. Hoje é segunda-feira e nós vamos falar sobre as perguntas. Eu vou responder, antes de responder as perguntas de vocês, vou responder uma pergunta que foi feita por mensagem. Tá? E a pergunta é boa, por isso que vale a pena ser respondida aqui, que é a seguinte. Alguém falou, Campos, toda hora você fala que a Petro subiu 100% e ainda tem os dividendos. Né? Então, e aí você vê, dessa congestão aqui, ó, a Petro subiu de lá para cá, esse aqui é um gráfico ajustado, a Petro subiu, vamos lá, Profit, chegou a subir 96%, agora caiu um pouquinho, está com 92%. Então, nesse gráfico, que é o gráfico ajustado, ela subiu 92%. Quem comprou nesse rompimento, que é mais ou menos por aqui, pegou, ou está pegando, parte desses 90 e tantos por cento. E ganhou dividendos. Né? Aí o cara, que é o que eu sempre falo, o cara pegou esses 90 e tantos por cento e ganhou dividendos. Quando eu falo isso, dá a sensação de que o cara ganhou 90 e tantos por cento mais os dividendos. Quer dizer, ele teria ganho 130%, 140%. Pois é, não é. Tá? Pelo jeito, eu me expresso mal ao falar isso e dá a impressão que o cara está ganhando mais do que a subida da ação. Não, não é. Tá bem? Então, vale a pena. Por isso que eu achei a pergunta boa, porque faz com que eu reformule a forma que eu falo. Porque esse é o gráfico ajustado. Esse aqui agora é o gráfico não ajustado. Tá? Então observa que o preço aqui em cima não mudou, mas o preço aqui embaixo, já que houve pagamento de dividendos nesse período todo, ele é ajustado para o preço que era real. O preço na data do tal rompimento, o rompimento gráfico se deu aqui. Quem comprou esse rompimento gráfico pelo gráfico ajustado, pegou os tais 90 e tantos por cento e recebeu os dividendos aqui. Na ocasião, no dia que estava acontecendo o tal rompimento, no dia, o gráfico era esse. Tá? Portanto, o rompimento não aconteceu aqui. Ó. O rompimento aconteceu aqui. Ó. Quem utiliza o gráfico não ajustado, o rompimento aconteceu aqui em cima. Certo? Então, a data mudou. Daqui até ali, não tem 90 e tantos por cento. Tem menos. Tem os dividendos. Quando você somar se o cara esperou lá ou se o cara operou aqui, porque o cara pode operar com um gráfico ajustado, né? Se o cara operou daqui, da mesma data, ele comprou na mesma data, e daqui até lá, ele vai receber exatamente o mesmo valor, porque uma parte está nos dividendos e a outra parte está na subida da ação. Então, quando eu falo, ó, o ativo subiu tantos por cento e recebeu dividendos, não é porque soma o dividendo naquele valor e o cara recebeu cento e tantos por cento. Não. Isso aí, infelizmente, na forma de me expressar, pelo jeito eu passei a ideia errada para as pessoas e eu vou reformular esse jeito de falar para não continuar passando essa ideia errada. Certo? Então, os dividendos têm uma grande vantagem, porque pensa o seguinte, o cara que pegou a ação aqui, preço médio aqui, e vai vender lá em cima, ele vai pagar uma baba de imposto de renda. Tá? Se ele for vender a ação com lucro, ele vai pagar sobre o lucro 15% de imposto de renda. A parte dos dividendos não tem imposto de renda, pelo menos por enquanto. Então é isento. E isso faz com que esse valor aumente. No final, o cara vai ficar com uma bela grana aqui. E a parte dos dividendos, se eu pudesse ficar com a ação parada no mesmo lugar, se eu pudesse escolher, Campos, você quer que a sua ação valorize? Ou você quer que a sua ação fique parada aqui o tempo inteiro e vai te pagando tudo isso que ela ia subir em dividendos? Eu quero receber tudo em dividendos. Eu não quero que ela valorize nada. Eu quero receber tudo em dividendos. Por quê? Porque os dividendos são isentos. Os meus dividendos, se a ação, ao invés de pagar dividendos, subisse, ou eu tivesse a alternativa de receber tudo em dividendos aqui, ao receber tudo em dividendos, a minha subida seria 15% mais lucrativa do que o cara que ficou com a ação. Por conta do imposto de renda. O imposto de renda é uma tragédia na acumulação para longo prazo. E é um dos motivos que, quando você aplica em fundos, tem uma desvantagem, que é o come-cota, que acontece a cada 6 meses. Tá? E esse come-cota parece pouquinho, é uma mixaria, tá? É uma mixaria que o governo tira. Mas isso aí compromete para um cara que vai fazer investimento para muito longo prazo, mas você está fazendo investimento para aposentadoria, para daqui a 35 ou 40 anos. Tá? Esse come-cota vai fazer diferença para vocês. Se você pudesse não ter o come-cota, seria melhor. E há como não ter o come-cota? Há como não ter o come-cota. Tá bem? Então, a gente explica nesse livro aqui que se você pode aplicar sozinho o dinheiro de várias formas. Uma dessas várias formas não tem come-cota. A outra tem.
E no final tem diferença. E a diferença não é irrisória, não é uma diferença que você fala, ah, bobagem, isso aí sai na urina. Não, senhor. É uma diferença significativa, dá impacto no quanto você vai receber. E tem esse tipo de explicação nesse livro. Tá bem? Então, tá aí a resposta para o nosso camarada que fez a pergunta lá nos comentários de um dos vídeos, eu não lembro qual vídeo foi, mas já está respondido aqui em vídeo para facilitar.